sentadinho aí, como você está mesmo. Feche seus olhos, vamos entregar este momento também ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que chegou neste lugar, Senhor. Aprove ao Senhor, e o Senhor fez as circunstâncias, Deus, acontecerem para que chegasse esse momento, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pelo Teu amor, graça e misericórdia sobre todos nós, Senhor, que nos ama, nos traz até a Tua casa, Senhor, para escutarmos a Tua palavra. Abençoa também aquelas pessoas, Senhor, que estão talvez navegando na internet ou pelo YouTube e encontram, Senhor, esse canal aqui e podem ser abençoadas e cheias da Tua graça através da ministração, dos louvores, da palavra, das danças, Senhor. Que essa noite seja uma noite que esteja debaixo do Teu propósito e guia-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Confronta-nos nos nossos erros, Pai, para que haja mudança de caminhos, para que haja também mudança de destinos, Senhor. É o que nós, como igreja, te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse mês nós estamos falando sobre integridade, e tem sido um mês, antes do culto, até uma irmã me falou assim, esse mês está demorado, né? Já são 5 domingos, né? São poucos meses no ano que tem 5 domingos. Esse mês foi um mês que teve 5 domingos. E glória a Deus por isso, porque foi 5 oportunidades que nós tivemos para falar sobre esse tema, integridade. Amém? E nós vamos estar encerrando esse domingo com esse tema. E eu creio que o Senhor tem muita coisa para falar conosco, né? A integridade, ela tem muitas facetas, ela tem muitas áreas em que nós podemos abordar. E essa noite, queridos, eu queria falar sobre uma área específica, não necessariamente sobre a integridade, mas algo que pode gerar integridade nas nossas vidas ou pode nos fazer perder a integridade. Amém? Se nós formos no dicionário e pesquisarmos sobre o significado da palavra integridade, uma das definições que ele vai trazer para nós é que significa inteiro, está íntegro. Quantas vezes a gente não vê uma notícia nas páginas policiais, nos noticiários, e a pessoa fala assim, o fulano aconteceu alguma coisa com ele, só que a sua integridade física ficou intacta. Ou ele sofreu uma agressão física, então ele não está íntegro, porque a integridade, ela significa também intacto, está inteiro, sem estar violado, sem estar adulterado, sem estar modificado, é algo que não foi tocado, algo que não foi mudado, é algo que está íntegro. E quando o Senhor, Ele criou as nossas vidas, lá no Jardim do Éden, lá no início, Deus fez o homem íntegro, fez o homem e a mulher inteiros, na integridade. E quem foi que corrompeu a integridade do homem? Tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto emocionalmente. Então, nós como seres humanos, o Senhor nos fez pessoas que têm uma tricotomia, que nós dizemos, né? Porque temos um corpo, um físico, um organismo, temos alma e temos espírito. Amém? Às vezes alguém vai olhar, tu vai no médico, quantas pessoas já foram no médico sentindo algum mal-estar ou alguma coisa, foi no médico e, doutor, eu estou sentindo isso, estou sentindo dores, estou sentindo mal-estar, e foi feita uma bateria de exames, né? Foi lá, passou um raio-x e tudo, sangue, fezes e urina, fez toda uma bateria. Saiu todos os resultados, e os resultados normais. E o médico diz assim, olha, esse teu problema pode ser que seja ansiedade, pode ser que seja algo na tua psique, você está muito estressado, está acontecendo isso com você. Então, as doenças e os males sobre a nossa vida não são só organicamente, apesar de que quando temos algum problema mental, isso acaba em uma hora ou outra desaguando em um problema físico também, fisiológico. Mas nós podemos ter um problema assim, um problema que é espiritual. Eu já fui testemunha muitas vezes de ir na casa de alguém e essa pessoa também está bem, não está com nenhuma doença, não está com nenhum tipo de doença psíquica ou algo do tipo, mas era algo espiritual. Então, nós temos uma vida espiritual, uma vida física, uma vida emocional e da psique, né? Da nossa mente. E quando o pecado ele veio sobre Adão e Eva, ele veio sobre nós, sobre a humanidade, ele veio e ele agrediu a nossa integridade em todas as áreas.
O homem, ele foi agredido, nós fomos agredidos em todas as frentes em que o Senhor nos criou. Nós fomos o quê? Adulterados, nós fomos o quê? Violados na nossa integridade como Deus nos fez. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, vamos ler lá. Amém. Diz assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Amém, queridos? Quando o homem comeu do fruto, né, e na maioria dos contos e animações que nós vemos, que geralmente esse fruto é o quê? Qual é o fruto que a gente vê geralmente nos desenhos? Uma maçã, né? A Bíblia não fala que é uma maçã, mas é mais provável que seja talvez um figo, porque eles se cobriram com folhas de quê? De figueira, né? Então estavam perto de uma figueira, né? Mas não vou falar nenhuma heresia aqui, né? Mas era um fruto. Então o homem e a mulher comeu daquele fruto, e a palavra de Deus fala que naquela desobediência os olhos deles foram abertos. Mas não foi um abrir dos olhos de algo que eles foram elevados ou a inteligência deles aumentou. Pelo contrário, eles caíram em um engano. Porque a serpente, ela vendeu para Eva, né, uma proposta de dizer: olha, se você comer do fruto, você não vai morrer. Porque ela disse: olha, Deus nos falou para não comer desse fruto, porque se comermos, certamente nós morreremos. E a serpente disse: não, vocês não morrerão. Vocês serão como Deus. Né? Vocês serão conhecedores do bem e do mal, então vocês ficarão melhores, né? Vocês terão uma promoção no status de vida de vocês. E ela comprou aquela ideia, ela vendeu aquilo para o seu marido também. Os dois comeram do fruto e os seus olhos o quê? Se abriram. Então eles tiveram um entendimento corrompido nesse momento. E é incrível, queridos, que eles não saíram desse status e, não, agora nós somos conhecedores do bem e do mal. Não foi uma promoção de um status emocional, psicológico ou do corpo, não. Pelo contrário, a primeira coisa que aconteceu, eles perderam a transparência um com o outro. Eles logo se esconderam, eles logo ficaram com vergonha, pegaram logo umas folhas de figueira, fizeram umas cintas, né? A mulher fez aqui, como é que diz aqui, tomara que caia, né? Que não tinha alça, e fez direitinho aqui, para o quê? Para se esconder um do outro. Então sentiram vergonha não só das suas intimidades, mas sentiram vergonha do próprio Deus. Porque quando Deus chegou, como ele chegava todos os dias, o homem estava escondido. Estava talvez atrás de uma moita lá, atrás de um arbusto, atrás de uma árvore. E Deus teve que chamá-lo. Né? Quem foi que te falou que você estava nu? Então, o homem e a mulher, a humanidade, nós fomos feitos íntegros. Mas o pecado, ele retirou a nossa integridade, ele nos violou. E até hoje, o papel do pecado é nos violar, é tirar a nossa integridade, é fazer com que a gente tenha que se esconder, é fazer com que a gente tenha o quê? Vergonha. E a vida de Cristo e o sacrifício de Jesus, ele foi um descortinar, amém? A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu que existia no templo, que representava a separação entre Deus e o homem, ele foi rasgado. Então, quando ele foi rasgado, ele foi aberto, fazendo com que nós, cada um de nós, tenhamos o que? Um livre acesso a Deus. Então, enquanto o pecado esconde, o Senhor revela, amém? Deus revela, Deus traz transparência, Deus traz leveza, Deus traz claridade às nossas vidas. Então o pecado ele vem tentando o quê? Tirar a nossa integridade, nos deixar malucos, nos deixar loucos, nos deixar pesados. O pecado ele faz isso. Só que a perca dessa integridade, ela não foi só uma mudança de uma piora do nosso corpo, das nossas áreas da nossa vida. Ela também foi uma mudança de localidade. E é sobre isso que eu quero que nós venhamos a focar essa noite, sobre a mudança de lugar e o quanto o lugar, né, essa canção, última canção que nós cantamos, até diz, né, neste lugar tu és real, fala de um lugar, né, então, o pecado, a consequência dele, uma das consequências dele, foi fazer com que Deus tirasse o homem do jardim e colocasse ele para fora. E isso é tão sério.
Deus levou isso tão a sério, que quando Deus tirou Adão e Eva, né, claro que Deus não simplesmente chegou, olha, sai daqui, vocês estão expulsos. Não, a Bíblia fala que houve um amor e misericórdia de Deus, como até hoje o Senhor tem por nós. Porque a Bíblia fala que quando o homem e a mulher pecou, Deus pegou e houve o primeiro derramamento de sangue na história da humanidade. Deus teve que matar um animal para vestir o homem e a mulher de couro, da pele do animal. Então, se o homem estava todo tentando improvisar uma roupa de folha aqui, Deus pegou, matou um animal e falou, olha, Adão, eu vou te dar dignidade. Agora eu vou te vestir, Eva, eu vou te vestir. Vocês sairão aqui com a misericórdia e graça e dignidade, só que vocês não podem mais ficar aqui, porque aqui necessita de integridade. Então o Senhor os tirou do jardim, e essa morte, esse sangue derramado lá no jardim do Éden para vestir o homem de dignidade, eu creio que também simboliza a morte de Cristo para nos trazer novamente dignidade. Amém? Então o homem e a mulher foi colocado para fora do jardim, foi colocado lá, então houve também uma mudança de lugar, uma mudança de localidade. E a perca da integridade, quando nós perdemos a integridade, isso significa também que nós estamos nos deslocando de um lugar. Porque quando estamos na presença de Deus, nós estamos em um lugar onde Deus está, como diz, neste lugar, Ele é real, Deus é real e está aqui. Talvez você esteja aqui, né, e sentindo a presença de Deus, e o louvor rolando, e você sentindo a presença de Deus. Talvez você na sua casa ouvindo um louvor e sentindo a presença de Deus, ou num momento de muita angústia, e você vai até os pés do Senhor, e naquele lugar você sente a presença de Deus. Então é um lugar onde Deus está. Quando você erra, quando você começa a dar aqueles bola fora, e você começa a se afastar da presença de Deus, por causa de atitudes às vezes que nós temos, nós também estamos nos deslocando, nós estamos mudando de lugar. Então, o nosso lugar, ele está diretamente ligado à nossa integridade, queridos. O nosso lugar, né, grava essa frase aí, o meu lugar está diretamente ligado à minha integridade. Se a minha vida não está íntegra, se a minha vida está fortemente violada e modificada por erros, por procedimentos e coisas que vêm até mim, talvez eu esteja no lugar errado e preciso encontrar o lugar certo. E preciso encontrar o lugar da presença de Deus. Amém? Lá em Gênesis, nós já falamos, né? Gênesis 3:23, que Deus tirou eles do jardim. Lá em Lucas 15:13. Lucas 15:13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Amém, querido? Então, eu gostei dessa palavra aqui. Desenfreadamente. Então, nada parava esse camarada aqui. Quem é esse aqui? É o filho pródigo, né? Então, o filho pródigo pegou a sua herança do seu pai, pegou aquilo lá e ele saiu da casa do pai. Nós já falamos muito, eu falo muito sobre essa parábola do filho pródigo, eu gosto muito, porque eu acho interessante, um filho que se perdeu fora, né, e um filho que estava perdido dentro da casa também, porque o filho que ficou também estava perdido. Mas esse filho aqui que saiu da casa do pai, ele saiu do lugar onde o pai estava, da presença do pai. A Bíblia fala que mesmo ele cheio de riquezas, o que foi que aconteceu? Ele perdeu tudo, ele foi gastando o seu dinheiro, talvez com tigrinho, jogos e tal, ele via lá cair a notificação no celular dele, no tablet dele, aí postava aqui nas bets da vida, e foi perdendo seu dinheiro, foi perdendo seu dinheiro, perdendo. Gastou com meretrizes, e depois ele não tinha mais nada. E qual era o lugar que ele estava? A Bíblia não fala em que cidade ele se encontrava, mas uma coisa a gente sabe, que ele foi para um lugar, está escrito aqui, ó, reuniu tudo para uma região distante. Ele estava longe da casa do pai. Quando estamos longe da casa do pai, a nossa integridade ela é afetada, queridos. Então, a integridade, talvez... Eu lembro, quando eu era bem novinho, meu pai me levava para o campo de futebol.
né? O meu pai é remista, e eu sei que os remistas estão muito felizes essa noite. Eu brincando. Aí, então, meu pai era remista e ele me levava para o campo para assistir o jogo com ele, né? E num dos jogos que teve lá, não lembro se era algum repau, se era outro jogo do Remo, jogaram um rojão, né, esses fogos de artifício em direção à torcida. Né, alguém jogou, não sei se foi por maldade ou sem querer, sei que foi em direção à torcida, e o meu pai pulou em cima de mim, né, e machucou aqui o seu abdômen. Teve um homem do nosso lado que ficou muito feio o machucado dele por causa dos fogos de artifício lá que caiu. Então, o pai, ele nem pensou, né, ele pulou em cima do filho para proteger o filho. Então, o filho pródigo, enquanto ele estava na casa do seu pai, ele tinha a proteção do seu pai, ele tinha os recursos do pai, ele tinha o amor do pai. Tanto que quando ele volta para a casa do pai, o que o pai faz? O pai sai correndo. O pai nem diz assim, está vendo só, né? Aconteceu o que tu mereceu, foi por isso que aconteceu isso. Não, o pai saiu correndo, o abraçou e o beijou, colocou um anel no dedo, colocou uma capa, restituiu a posição de filho, porque na casa do pai é o que nós temos, queridos, é o abraço do pai, é o amor do pai, é o conselho do pai. A Bíblia fala que Deus é o maravilhoso conselheiro, amém? Então, se nós estamos em dúvida em alguma coisa na vida, o pai conselheiro nos aconselha. Ele é Deus forte, está fraquinho, está precisando de força. O Deus forte vai lá e dá força para você. Está perturbado? O príncipe da paz traz paz à sua vida. Então, na casa do pai nós temos isso. Agora, longe dela, em outro lugar, nós somos afetados na nossa integridade. E aquele jovem fala que ele chegou num nível tão intenso que ele olhava as bolotas dos porcos lá comendo e dava vontade também dele comer. Tamanha era a sua fome. E lá em Jonas, no capítulo 1, versículo 3, para nós terminarmos essa parte, Jonas 1, 3. Amém. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Então, quando nós queremos fugir da presença e do amor de Deus, nós rejeitamos aquilo que Deus tem para nós, o seu propósito, os seus planos, que Deus tem um plano para cada um de nós, amém? Você crê que Deus tem um plano para você? Deus tem um plano para cada um de nós. E às vezes nós não queremos fazer o que Deus quer que a gente faça. E a gente simplesmente muda de lugar. A gente vai para longe. Foi isso que Jonas fez. Deus falou, olha, Jonas vai, prega a cidade de Nínive, clama contra a cidade de Nínive. E Jonas, não vou, e desceu para Jope, né? Tinha um barco lá já esperando ele, e uma coisa que o livro de Jonas me ensinou, Deus me revelou através do livro dele, que sempre quando nós pensamos em ir para longe de Deus, já tem um barco prontinho para nos levar para longe. Então o diabo a Bíblia fala que o Senhor está ao nosso redor, e o diabo está ao derredor. Então, se tem um círculo que nos protege, tem logo em seguida um outro círculo que está doido para nos pegar, que está doido para nos tragar. Então, se deixarmos brecha, se a gente, Deus, eu quero sair desse lugar, e eu quero ir para longe desse círculo, ir para longe desse lugar, já tem um prato preparado, já tem uma estratégia pronta, para que a gente se afaste ainda mais. A Bíblia fala da parábola da ovelha perdida. Ela não fala de uma ovelha que não queria voltar. Ela fala de uma ovelha que se afastou do rebanho e não encontrou mais o caminho de volta. É isso que significa estar perdido. É alguém que até quer voltar, mas não consegue mais. Então o diabo, quando a gente se afasta de Deus, a intenção dele é tirar todo o rastro, o caminho para que a gente possa voltar e a gente se perca de vez. Então ele quer nos deslocar, ele quer nos tirar desse lugar que é a presença de Deus, do convívio de ambientes que nos vão também nos aproximar ao Senhor, amém? Por isso, a promessa de Deus, ela é também o encontro de um lugar.
lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Amém? Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Então a promessa de Deus para a vida de Abraão e para a vida de todos nós, através da promessa de Abraão, é que nós estamos destinados, ou existe uma promessa de uma terra prometida. Existe um lugar de destino para a sua vida, para a minha vida, para a vida da nossa família que Deus prometeu. Deus disse: olha, Abraão, eu vou te tirar daqui e eu vou te revelar uma terra, e você vai lá para aquela terra, e naquela terra mana leite e mel, eu sou o Senhor daquela terra, né? A minha presença estará lá com vocês. E nós vivemos um caminho, uma jornada que vai nos levar para um destino, amém? Para o céu. Quantos vão para o céu aqui, amém? Amém, glória a Deus. Eu lembro quando eu era mais novo, que a gente sempre tem aqueles pecados, né? E o pastor perguntava, estava no altar, e o pastor falava assim: quem vai para o céu? Aí os pecados vinham e apontavam para mim assim: olha, tu sabe que tu fez aquilo. Mas nós temos que ter a convicção, queridos, que o Senhor, Ele morreu naquela cruz, e o seu sangue, Ele redimiu todos os nossos pecados. E se você pecou hoje e se arrepender, esse sangue está valendo ainda para redimir os seus pecados. Porque Jesus morreu por todos na história, desde a criação do mundo. Mas Ele não só morreu para os que existiram, Ele morreu ainda para aqueles que ainda vão nascer, que ainda vão pecar. E o seu sacrifício vale por toda a história, até o fim dos tempos. Amém? Então creia na salvação do Senhor. Creia. Você vai para o céu? Sim, eu vou para o céu. O Senhor, eu estou aguardando. Cristo é a esperança da glória. Amém? É a esperança que um dia eu estarei lá. Então, é a jornada para ir para um lugar. Essa é a promessa de Deus. É nos dar um lugar. Lá em Mateus 11, 12. Amém. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Amém? Fala aqui sobre o reino de Deus tomado à força. O reino de Deus, que nós fazemos o que? Força, esforço. Em algumas traduções fala de esforço para estarmos lá. Então, realmente, querido, nós vivemos essa guerra, né? Existem muitas discussões a respeito do significado dessa passagem, mas a mais aceita é essa disputa que nós temos com a nova natureza, com a velha natureza, e esse embate que nós temos e fazemos força. O apóstolo Paulo fala assim, que ele esmurra o seu próprio corpo para que ele não seja reprovado naquilo que ele está pregando. Então, para viver a verdade de Deus, ele dá o sangue, ele dá o seu suor. Então, para nós vivermos a verdade de Deus e aquilo que o Senhor tem para nós e conquistarmos o reino de Deus, não é fácil, queridos. Né? Ninguém pode dizer assim: é fácil o reino de Deus, viver o reino de Deus. Eu não ficava em casa e a gente nem precisava fazer mais nada. A Bíblia mesmo fala que existem duas portas, uma larga e uma estreita. Para a gente entrar na porta estreita, nós temos que ter intencionalidade. Tem até que mirar, porque quanto menor é o alvo, mais habilidade, mais treino alguém tem que fazer para acertar aquele pequeno alvo. Então, se a porta é pequena, nós temos que ter a intenção de entrar por ela. Porque se a gente deixar a vida me levar, como diz a música do Zeca Pagodinho, a gente certamente vai entrar pela larga. Se a gente deixar a coisa acontecer, nós não entraremos pela porta estreita. Então, esse lugar é o lugar da promessa que Deus tem para cada um de nós, para a vida de Abraão. A promessa de um lugar, é a promessa de uma linha de chegada, é a promessa da presença de Deus conosco para sempre. Então, ambientes nos identificam e nos influenciam. Amém? Quantos já ouviram aquele ditado? Me diga com quem tu andas. Completa aí. Que eu te direi quem és. Tem gente que acha que isso é um versículo bíblico, mas não é. Mas ele é baseado em alguns princípios realmente que a palavra tem, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Porque se tu anda em lugares que pessoas fazem algum tipo de procedimento, certamente você também será identificado
como pessoa que faz aquilo que aquelas pessoas fazem, aonde você frequenta. Então, existem várias palavras que falam a respeito da influência. O próprio Cristo, quando ele sentava com os discípulos e com os publicanos, com os cobradores de impostos, os fariseus, né, os homens da lei na época, eles ficavam olhando e eles falavam assim: quem é esse homem aí que se senta no meio dos pecadores, que se senta no meio dos publicanos? Porque eles tinham um preconceito com aquelas pessoas, né? Então eles diziam: não, Senhor, tu é como se Jesus fosse o mestre da lei e aquilo fosse indigno de estar no meio, porque o meio que a gente anda acaba nos identificando. E o Senhor, ele sentava naquele lugar com um propósito, queridos. Ele tinha um propósito. Porque muita gente usa assim: ah, não, como é que eu vou evangelizar as pessoas? Então Jesus, ele sentava com os pecadores, e ele mesmo disse: eu vim para os pecadores, porque os que são perfeitos não precisam de saúde, mas os doentes precisam de saúde. Os perdidos precisam de uma palavra de salvação. Então Deus se juntava àquelas pessoas porque ele tinha um propósito para a vida delas. Então, quando a gente está em um lugar em que pessoas, às vezes, não têm um procedimento correto, que estão perdidas, a gente não está lá para se perder junto com elas. Se nós estamos lá, é para ser como Jesus, é para ser uma influência no meio delas e não para ser influenciados. Então nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia fala no Salmo 1, capítulo 1. Vamos colocar lá Salmos 1, 1. Amém? Diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Amém? Aí depois vai falando: antes tem sua lei no Senhor, nela medita de dia e de noite, né? Ele será como uma planta, né, junto aos rios, né, que dá o seu fruto no tempo certo. Então a Bíblia está falando o quê? Sobre um ambiente em que essa pessoa está compactuando. Nós não devemos estar em lugares, como diz assim, onde o conselho dos ímpios vai ser o conselho que nós vamos seguir. Quantos de nós nós hoje temos acesso, através dos aparelhos, nós temos acesso ao conhecimento do mundo inteiro, do mundo todo. A gente está aqui em Belém do Pará, onde o pessoal de fora pensa que a gente anda no jacaré, né? Está aqui em Belém do Pará, tu pega um tablet, um celular, um aparelho, um computador, você consegue ver o que o cara está fazendo lá no Japão, na casa dele. Consegue ver uma experiência em que alguém está descobrindo alguma coisa que vai revolucionar o mundo inteiro, lá na Austrália, em qualquer outro país do outro lado do globo. Então, nós temos acesso a lugares no mundo inteiro. Hoje, através do mundo virtual, nós podemos estar aqui e, ao mesmo tempo, em muitos lugares. Existem alguns estudos que falam que a experiência de estar em outro país, quando você lê um livro, a imersão de uma leitura, ela dá a sensação neural que você experimenta experiências de estar em outros lugares. E o mundo virtual também ele faz isso. Tem algumas pessoas que ela tem páginas, né, canais na internet, que elas gravam as suas viagens, né? Vai para a Índia, vai para o Egito, e vai para isso, e vai para aquilo, e você vai acompanhando aquilo lá, e você se sente naquilo, ou fica: no dia que eu for lá, eu já vou pegar essas informações aqui. Então a gente acaba viajando com aquela pessoa, indo para vários lugares. Mas o perigo de estarmos em outros ambientes é nós começarmos a isso aqui, o conselho dos ímpios. Às vezes nós estamos em outros lugares, e o conselho desses lugares é um conselho ruim. Eu lembro uma vez, uma coisa que marcou muito a minha vida cristã, foi que quando eu comecei a frequentar, né, a igreja, comecei a vir aos cultos, comecei a participar, eu tive um amigo que soube que eu estava indo à igreja, e ele não morava perto de casa, e na época era difícil de deslocamento, fazia muitos anos mesmo, muitos anos. Eu era adolescente, e ele foi lá em casa e falou: cara, eu não acredito que tu está indo para a igreja, isso é uma enganação, cara, isso é coisa do século... E começou a me explicar um monte de coisa, né? E eu, todo sem graça lá, estava começando aí, quase ele me convence, e falou, um conselho dos ímpios. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quem são os nossos conselheiros? Quem são as pessoas que estão falando aos nossos ouvidos? Amém?
Não se detém no caminho dos pecadores, né? Compactua, pecando, andando com pessoas que pecam, que é normal pecar, que até incentivam o pecado. E não se senta na roda ou na companhia dos zombadores. Se você sentar em um lugar onde está todo mundo falando mal de alguém, certamente, ou você vai ter que quebrar o ambiente e dizer assim, olha, para de falar mal dessa pessoa e tu vai ser o enjoado, né? E às vezes tem que ser, dependendo do lugar. Ou você vai ter que compactuar com aquela conversa e aceitar aquilo e participar daquela roda. E mesmo se tu estiver calado numa roda onde está todo mundo falando mal de alguém, só por você estar naquela roda, quem vê, vai ver, olha, estava lá junto, estavam falando mal do fulano, estava junto, porque concordava. Então, devemos tomar muito cuidado na roda, nos lugares onde nós estamos, onde nós frequentamos. Eu vi um pastor, há um mês atrás, trazendo uma palavra muito interessante. Ele estava falando sobre que ele foi ver, porque o celular ele tem, né? Os nossos celulares ele tem aquela de ver quanto tempo nós passamos no Facebook, quanto tempo a gente passou. Tem isso aí, se tu procurar, eu não vi onde está ainda, mas eu vi porque ele falou. Mas tem, e a gente consegue ver o quanto tempo a gente passa na internet e nem percebe que passa. E ele falou uma coisa muito interessante, que a internet veio para que quando o Senhor ele vier falar alguma coisa, vier nos buscar, a gente não ter o argumento de falar, eu não tive tempo. Não dava tempo de orar, eu não tinha tempo de buscar a Deus, eu não tinha tempo de ler a Bíblia. Porque nós, quando vamos ver o tempo que nós passamos nas redes sociais, são horas e horas e horas. Às vezes a gente vai ver uma mensagem de alguém que nos mandou, porque precisa, mas essa mensagem já chama outra mensagem, que chama outra, que chama um post, que chama, vai ver outra publicação. E as redes sociais, né, e os algoritmos que chama, eles são feitos mesmo para prender a tua atenção. Se ele vê, olha, o irmão ele gosta de tricô, então joga vídeo de tricô para ele, joga vídeo de tricô. Ele gosta de ver, vale tudo, joga o Anderson Silva lá, o Vitor Belfort. Então vai jogando tudo aquilo que aquela pessoa gosta de assistir, para ela se prender, um monte de coisa, né? E assistir. Né? Eu gosto muito de, para você ver, né? Eu gosto muito de renda extra. Sempre eu penso, o que eu posso fazer para ganhar um dinheirinho a mais? Aí quando passa um vídeo de renda extra, alguma coisa, eu vejo bastante. Aí o aplicativo meu já sabe que eu gosto, aí já manda um atrás do outro. E vende bombom na rua, e vende não sei o que no carro, e vende não sei o que. Então ele entende os nossos gostos e ele tenta nos levar para um lugar que não é saudável. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser equilibrados e moderados. E a gente começa a pegar aqueles conceitos, começa a ver aquilo. E talvez um tempo que seria um tempo de qualidade com Deus, com algo que ia te edificar, você está perdendo em entretenimento, às vezes não necessário. Amém? Quando Jesus fala com Marta e Maria, que Maria senta lá para ouvir a palavra de Deus, e a Marta começa não tem que preparar para Jesus, e o café, e tudo isso, uma torta, um bolo, e ela já vendo só Maria sentada lá, e agoniada, já Jesus, tu não vai fazer nada? Eu estou fazendo tudo aqui, e ela está sentada aí, tu não vai falar para ela me ajudar? E Jesus fala, Marta, Marta, né, tem tanta coisa, mas essas coisas que você está fazendo, elas não são necessárias. Maria escolheu a melhor parte, amém? Então que nessa noite, que possamos sair desses lugares em que estamos ocupados demais e que possamos ir para o lugar onde o Senhor tem a melhor parte para as nossas vidas. Amém? Que é sentado aos seus pés, que é aprendendo com Ele. Lá em Marcos 2,16... Marcos 2,16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo, que eu falei, né, com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos, por que ele come com os publicanos e pecadores? Amém? Vamos ler lá em Provérbios 13, 20. Provérbios, capítulo 13, versículo 20.
Amém? Provérbios 13, 20. Congelou? Amém. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Amém, queridos? Então a palavra, ela fala por si só. O lugar e os ambientes onde nós frequentamos, eles influenciarão quem nós seremos ou quem nós somos. Se andamos com os sábios, certamente seremos mais sábios. Mas se andamos com os tolos, nós uma hora ou outra começaremos a fazer tolices igual eles. Amém? Então que possamos procurar os melhores ambientes. Tem um amigo meu que algumas semanas falou comigo e ele me relatou um problema dele. Ele falou: olha, eu estou nesse grupo do WhatsApp, né? Estou nesse grupo aqui, aconteceu isso, isso e isso comigo. E ele me falou: será que eu errei, né? Perguntando para mim. Eu falei: cara, eu acho que tu não errou. Eu acho que não foi um erro seu, mas isso que aconteceu nesse grupo vai acontecer, porque não tem uma regra que proíba esse procedimento. Então sai desse grupo aí. Eu até me surpreendi, né? Eu achei que ele não ia sair. Depois já mandou mensagem: eu saí. E o pessoal lá não gostou que eu saí. Não, eu falei: mas sai. Não te contamina com essas coisas. Te afasta disso. Isso não faz bem para a sua vida. Então, nós temos que realmente... Um dos procedimentos de cura de alguém que está viciado em alguma coisa é o afastamento total. Pelo menos em primeira instância. Né? Eu tenho um amigo que é usuário de drogas, ou ex-usuário, em nome de Jesus. E ele usou droga por muitos anos. E depois de 7 anos limpo, não usando, depois de 7 anos, ele voltou a usar. Ele passou um monte de problema, e problemas financeiros, e a coisa apertou. E quando eu ligava para ele, já não atendia, e falava com a esposa dele, ela falava: ele está em tal lugar, e eu sabia que esse lugar, que tem um bairro nosso aqui, num certo local, que se concentra muitos usuários, e ele sempre estava lá. E eu falei: ele voltou a usar. E eu fui na casa dele, falei com ele, conversei com a esposa dele, ministrei, né? Fui sozinho, ministrei sobre a vida dele. Falei para ele: olha, meu amigo, esses problemas, eles querem fazer com que o passado que tu teve, ele volte à tona novamente. E tu volte a se viciar de novo. Até que ele caiu em si. Depois disso, ainda continuou a batalha, continuou frequentando o lugar lá. Até que ele caiu em si e disse: eu não quero mais isso. E ele foi para o Maranhão, está ainda até hoje, está no Maranhão, não sei se é São Luís, mas está no estado do Maranhão, num centro de recuperação. E o que foi que aconteceu lá? Isola ele de tudo, isolaram ele de tudo, tira celular, tira tudo dele. Ele vai só trabalhar e vai participar dos cultos, que tem reunião, tem cultos lá. E depois de algum tempo, um mês mais ou menos, ele mandou uma mensagem: olha, Ivan, eu estou aqui no centro de recuperação e tudo. Eu, poxa, glória a Deus, falei para ele, estamos aqui, estou orando por ti. E eles já me devolveram o meu celular, porque não deixavam ele com o celular. Já me devolveram, agora eu já posso ficar. Daqui a um tempo eu já vou voltar para Belém. Então, qual foi a solução de tirar ele daquele vício? Muda ele de lugar. Porque o lugar onde ele estava, o lugar onde ele frequentava, o ambiente que ele vivia, era um ambiente que estava levando ele a perder a sua integridade. Então, agora que ele está passando por esse processo, né, de limpeza, processo de novamente voltar a estar limpo, para voltar para a família dele, que ele está sozinho lá, a família ficou toda aqui, está sendo resgatado novamente a sua integridade. E Deus está totalmente envolvido no processo, porque o lugar lá é um lugar que tem esse princípio espiritual, são irmãos que estão lá, outras pessoas também estão se recuperando, que oram, que participam de cultos, que ocupam a sua mente com um trabalho braçal, estão lá fazendo coisas, para ver o quanto é importante mudarmos os nossos ambientes, queridos. Amém? Às vezes a gente: não, mas eu só vejo um pouquinho. Mas que nós possamos nos policiar e tomar muito cuidado com os ambientes onde nós vivemos, que hoje a gente não precisa ir para balada, não precisa ir para rave, não precisa ir para algum lugar que a gente diz que não é lugar de Deus. Aqui está tudo aqui. Às vezes muito mais pesado do que os outros ambientes que a gente vai a pé. Então, vamos tomar cuidado, né? Uma admoestação para todo o povo de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Todo lugar tem seus princípios e leis. Romanos capítulo 14, versículo 17.
Romanos 14, 17. Amém? Já acertou o Romanos já. Falta só o capítulo e o versículo agora. Alguém achou aí? Levanta alguém e vamos ler aí então. Amém? Quem pode ficar de pé e ler? Amém, glória a Deus. Então o reino de Deus, ele não consiste em comer e beber, não consiste nem em comida e nem em bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então todo lugar e todo reino, ele tem as suas regras, ele tem o seu estatuto de condutas, de princípios, amém? E o reino de Deus, ele tem isso. Quem está no reino de Deus é cheio de paz, né? É cheio de justiça e é cheio de alegria, queridos. Aquele que está no Senhor, ele pode experimentar em meio ao deserto, mesmo em meio à fornalha, mesmo em meio a uma cova, mesmo em meio a uma cruz, ele pode experimentar a alegria, porque ele está no reino de Deus, porque o reino de Deus é alegria, é justiça, é paz. Quantos às vezes não passam por grandes provações, que era motivo suficiente para essa pessoa estar atormentada, e às vezes a gente vê, como que ele consegue ter paz em meio a tudo isso? Não era para ter, e realmente às vezes não era para ter, não faz sentido. Mas a Bíblia fala que o reino de Deus, o Senhor, né, a mente salva, ela é loucura para o homem que não tem a mente salva. Ela é loucura para o homem que não tem salvação. Então, se nós cremos em algo que vai muito além da vida, que vai muito além da morte, nem a morte pode nos assustar. Nada pode tirar a nossa paz se estamos no Senhor. Então, se a gente... Por acaso, eu não estou julgando, não estou condenando alguém que esteja perturbado, alguém que esteja entristecido, alguém que esteja desesperado. O que eu estou dizendo é que faz sentido, mas a solução para o teu desespero, a solução para a tua tristeza é a presença de Deus, é o reino de Deus, que quebra todo o reino que tenta se instalar sobre a nossa vida. Amém? A Bíblia fala lá em Romanos também, que não vos amoldeis, ou não tomai a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a Bíblia está falando que o mundo ele tem regras. O reino de Deus também tem regras. Se você entrar numa casa de alguém, se eu vou lá na casa do irmão Guto, da irmã Tiana lá, e eu vou entrar, e quando eu vou entrar, tira o teu sapato, aí aqui não entra de sapato. Eu vou ter que tirar porque eu vou ter que obedecer às regras daquele lugar. Então, cada lugar tem a sua forma de procedimento, os seus procedimentos. Né? Tem lugar, não, entra com sapato, não tem problema, porque todo mundo aqui em casa usa calçado dentro de casa, mas não abre a minha geladeira. Não faça isso, que aqui a gente não gosta. Né? Então, cada lugar tem os seus princípios, tem as suas regras. E às vezes nós queremos frequentar ambientes que as regras desses ambientes são regras que ferem a natureza de Deus, que ferem a divindade do Senhor. Quando Daniel estava lá na Babilônia, estava todo mundo comendo a comida lá, as iguarias do rei, mas ele mesmo decidiu, não, eu não vou compactuar com isso aí, eu vou viver debaixo do reino de Deus. E por isso, o cara que era responsável pela comida, até falou assim, mas rapaz, se tu não comer aqui, eu vou morrer, porque eu que sou responsável. Ele falou, não, nos desafia aí, fez um desafio com ele, se a gente não ficar saudável. Aí ele fez lá, conversou com um homem lá, e Deus honrou a vida de Daniel, mas tinha lá um procedimento e umas regras do ambiente lá da Babilônia. Então, aonde nós estamos, queridos, tem regras, tem princípios. Então, que nós possamos escolher o lugar aonde Deus é honrado. Que possamos escolher frequentar os lugares aonde o Senhor está. Amém? Aí, hoje, os lugares eu coloquei também são virtuais, como nós estamos falando. No entanto, mais que o lugar físico, é o lugar da nossa mente e coração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2.
2 Crônicas 25, 1 e 2. Amém. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jeoadã e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, mas não de todo coração. Amém? Aqui a Bíblia fala que o rei Amazias, ele fez o que era correto, para você ver como as coisas funcionam, né? Ele fez o que era correto, mas o seu coração não estava inteiramente em Deus. Então Deus, ele revela aqui um princípio da sua palavra, que o nosso coração, ele precisa estar no Senhor, mas não só parte do nosso coração, mas todo o nosso coração precisa estar no Senhor. Porque a Bíblia fala que aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Então, se temos parte do nosso coração no Senhor, mas parte do nosso coração em outra coisa, a parte que está em outra coisa, essa outra coisa que irá reger o nosso coração em parte. Por isso que quando perguntam para Jesus, né, qual é o maior mandamento? Tem um monte de mandamento, a Bíblia toda, não sei quantas promessas e mandamentos, e um mestre da lei pergunta, mas Senhor, qual é o maior? Qual é o maior mandamento que o Senhor fala? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, tudo que há em ti, todo o teu coração, tudo, tu coloca no Senhor. Tu coloca nesse lugar. Aí, isso para Deus é o que é mais valioso. É o maior mandamento que está acima de todos os outros. Amém? Então, o que mais do que o ambiente, porque às vezes a gente talvez esteja num ambiente que não honre a Deus, mas precisa estar por algum propósito. Deus tem um plano para nós naquele lugar. Quantos não viveram em lugares que você via que não honravam a Deus, mas Deus tinha um propósito para Deus, para você naquele lugar. Como José que nós falamos, né, estava lá no Egito, Daniel estava na Babilônia, muitos estavam em lugares que não honravam o Senhor, mas o seu coração estava em Deus. O coração deles estava nesse lugar. Então que o nosso coração, essa noite, possa estar inteiramente, 100% no Senhor. Amém? Deus, ele quer mudar quem nós somos. O que fazemos é consequência de quem nós somos. O rei Amazias, quando ele não colocou 100% do seu coração no Senhor, se a gente for ler o capítulo todo, aqui mesmo do 25, vai falando que o rei Amazias fez um monte de coisa errada, mesmo ele honrando o Senhor em muitas coisas. Por quê? Porque o seu coração não estava inteiramente no Senhor. Queridos, uma coisa que eu vi aqui o apóstolo falando na sexta-feira agora, sobre Daniel, ele falou sobre Daniel, a profetisa falou sobre Jó, o apóstolo falou também sobre José, nesse período agora da integridade. E uma coisa que Deus e o Espírito Santo foi ministrando sobre a minha vida, foi que as situações que vieram até esses homens, né, quando a mulher de Potifar, né, nós conhecemos a história que ela começou a dar em cima de José. A Bíblia fala que ela colocou os olhos em José e ela começou a assediá-lo. Falou, olha, quero te usar, né, da novela. Quero te usar, quero você, né, eu quero deita-te comigo. Como a palavra de Deus fala. Começou a assediá-lo. José, ele não se encontrou naquela situação, né? O que eu vou decidir? Foi isso que Deus falou sobre a minha vida. Eu quero que você pense sobre a sua vida e o lugar onde você está. Porque José, ele não pensou assim, o que eu faço? Não. A vida, o coração de José, ele já estava em Deus. Então, quando aquela situação veio sobre José, ele não teve que decidir naquela situação. A vida dele já tinha tomado uma decisão. E qualquer coisa que viesse sobre ele, se ele continuasse no lugar da decisão que ele tomou em Deus, o não era um não que ele ia tomar naquela hora, era um não que já estava pronto desde a primeira vez que ele disse sim para Deus. Então, quando nós tomamos uma decisão de estar no Senhor, a partir de hoje, Deus, eu quero estar em Ti nessa área que talvez eu não estou. Quando as situações dessa área vier sobre a sua vida, você não vai decidir diante da situação. Você já decidiu quando tomou um compromisso com Deus nessa área. A vida de Jó
foi uma vida de integridade, né? A profetisa falou semana passada sobre Jó, e Jó foi um homem íntegro. A Bíblia fala que ele se afastava do mal, e uma coisa que Jó fez, ele falou, no capítulo 1, se eu não me engano, ou no 2, que ele diz que ele fazia um pacto com os seus olhos para não olhar para nenhuma virgem, para não olhar para nenhuma moça da época, né? Então ele estava tendo um compromisso. Aquela decisão de Jó não foi uma decisão de momento, foi uma decisão de um compromisso do lugar onde Jó estava, no seu coração. No seu coração. É uma mudança de dentro para fora. Quando a gente toma uma decisão fora de nós, assim, externa, para fazer alguma coisa, é porque essa decisão, ela já, dentro de nós, ela já foi tomada há muito tempo. Por isso que as pessoas falam, ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém amanhece o dia, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de nada. Não, as coisas elas vão acontecendo gradativamente. E você vai se afastando daquele lugar. E você vai se afastando de estar perto de Deus. Mas quando você toma uma decisão de frequentar esse lugar, de estar perto do Senhor, você também, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3,18, que aquele que se apresenta com ousadia diante de Deus, Deus reflete a sua glória. E aquela pessoa, através do Espírito Santo, ela vai crescendo de glória em glória. Né? De glória em glória. Então, nós nos colocarmos nesse lugar, é o lugar do amadurecimento, é o lugar do crescimento, amém? E o caminho que nós vamos, essa jornada, né, o caminho que nós vamos estar seguindo até chegar àquele lugar, até chegar à terra prometida, até chegar a Deus, ele é Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Pai é um lugar, a presença de Deus é um lugar. O reino de Deus, ele é um lugar. E o caminho para chegar até esse lugar é Jesus Cristo. E quem Jesus Cristo mesmo deixou para nos preparar, para andar nesse caminho que é Ele, foi o Espírito Santo. Amém? A profetisa ministrou isso semana passada e falou sobre isso, sobre o Espírito Santo e como nós não conseguimos ser íntegros sem a presença do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus subiu aos céus e deixou o Espírito Santo para nos começar a nos arrumar, começar, né, a nos ajeitar para o dia do encontro naquele lugar, no casamento que nós teremos e subiremos aos céus e viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Amém. Vamos orar. Amém. Que o Senhor ele possa nos tirar desses lugares que nós ainda frequentamos, que não são bons, que tiram a nossa integridade, e que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos leve, como diz a palavra de Deus, que a revelação de Ezequiel, que o anjo pegou pela mão de Ezequiel e levou ele para águas, né? E quanto mais o tempo passava, mais o anjo levava ele mais profundo, até que ele levou ele para águas profundas. Então que o Senhor mande o seu anjo, pegue na nossa mão, nos leve para águas profundas, Senhor, nos leve para a sua presença, para uma intimidade maior, e que a gente possa levar a nossa casa, a nossa família, para esse lugar também, queridos. Amém? Para o mesmo ambiente em que o Senhor quer nos levar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor escolheu essa noite, Pai, para falar com as nossas vidas, Senhor. Deus, eu sei que Tu formou o homem na integridade, Senhor, e o pecado, ele veio nos fraudando, Senhor, nos defraudando, Pai, adulterando, Senhor, a nossa natureza, em qual Tu nos criou. Mas o Teu sacrifício naquela cruz, Senhor, ele foi o sacrifício para o início de uma grande obra, Senhor, que está acontecendo agora na vida de todo o Teu povo, Senhor, de todos os Teus filhos, nas nossas vidas, Senhor. Deus, traz nessa noite, Senhor, a consciência, Pai, talvez até de um desespero, Senhor. Quando Pedro, ele se levantou lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ele começou a pregar a Tua palavra. Homens se levantaram desesperados, dizendo, e agora, o que eu faço? E ele falou, aceitem a Jesus, arrependam-se dos seus pecados, aceitem a Cristo como Senhor e Salvador, Senhor, que todos os dias, para esse povo que está aqui nessa noite, seja, Senhor, um dia de confirmação de Senhor, eu te aceito, Pai.
Senhor, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar perto de Ti, Senhor. Eu quero viver uma verdade não religiosa, não, Senhor, de uma placa, Senhor, não de, Senhor, de uma igreja específica, Pai. Eu quero viver a verdade eterna, Senhor, do Teu Evangelho, Deus. Que nós possamos ser um povo forte, Senhor. Que possamos ser um povo humilde, Senhor. Que possamos ser um povo que se arrepende dos seus pecados, Senhor. Senhor, que tira as suas vergonhas, Pai. E que o Teu sacrifício traga, Senhor, a nós novamente toda a integridade, Senhor, que nós perdemos, Pai. Tudo, Senhor, que tem virado escuridão e temos escondido, Senhor. E temos vivido uma vida até doente por causa disso, Deus. Que isso, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Traga à tona, Senhor, traz luz, Senhor, a toda a escuridão das nossas vidas. Restaura a alegria, restaura a justiça, restaura a verdade, Senhor, no meio do Teu povo, Deus. Traz um novo canto, Senhor, aos nossos lábios, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que mesmo dentro da cova dos leões ou no meio da fornalha, Senhor, que possamos passear, Senhor, com o quarto homem, Senhor, com o Deus que fecha a boca do leão, que possamos crer em Ti, Senhor.